Conheça o Cotai Project. O Cotai Project pretende desenvolver um ecossistema financeiro global que dará 100% de anonimato, liberdade geográfica e financeira para todos os usuários de criptomoedas do mundo. O ecossistema consiste em uma corretora de criptomoedas, um banco digital internacional e um gateway de pagamento em cripto. Tudo isso dentro da Cotai Wallet. Não perca essa oportunidade e acesse o nosso site. Link na descrição do vídeo. Uma dúvida surgiu do nada, então? O universo, pelo que diz a cosmologia contemporânea, veio existir a partir do nada. Do nada? Não, Do existiu nada. uma matéria prévia e ela se expandiu. Não é verdade. Existe Até um porque ponto- a gente não tem como... Aí que tá. A gente começa a entrar em pressuposições, em teorias, e aí o pastor é muito habilidoso com as palavras, e aí a gente confunde algumas coisas. Ainda que a gente aceitasse que a matéria veio do nada, ou que o universo existiu, que não é o que diz o modelo cosmológico, que existia uma matéria, eles dizem que existia matéria condensada, tanto que o universo está em expansão. Hoje já existem teorias que o universo ele está em expansão e depois ele vai de novo comprimir e voltar, e que isso pode existir infinitamente. Existem diversos modelos cosmológicos. Nada disso pressupõe a existência de um Deus criador. Nada disso pressupõe que as leis foram estabelecidas por um design inteligente. Então tudo isso é falacioso. Então o fato de... Primeiro que não tem como a gente saber a origem do universo. Começa por aí. Existem modelos que a ciência tenta explicar, né? Começa por essa parte, da origem do universo, da origem da vida. Depois a gente vai ter a teoria da evolução, que explica a origem das espécies, não explica a origem da vida, nem a origem do universo. Mas ainda assim, que se a gente assumisse que tudo isso é verdade, nada disso pressupõe que necessariamente teve um criador, que teve uma inteligência metafísica transcendente que deu causa a isso, entende? São duas colocações importantes. Deixa eu lhe dizer por que eu estou assumindo essa postura. Porque se nós, repito, pegarmos as leis da relatividade e funcionarmos para trás, as equações, nós chegaremos à condensação do universo que não para em nenhum momento. Não há nas equações um momento em que essa condensação para. Por isso, pressupor que a matéria já existia ali é por fé, não pelas equações que nós temos. É isso que eu estou dizendo. Outra coisa, é possível... Não estou, professor. Isso é o que diz a cosmologia contemporânea. E outra situação é a seguinte, será que o universo se expande e depois se contrai? Seria uma possibilidade. Mas por que eu não adiro a essa possibilidade? Porque os estudos feitos por Alexander Velikan e sua equipe demonstrou que o universo não apenas se expande, mas se expande de forma acelerada. O futuro desse universo é uma grande sopa cósmica, fria, sem vida. Não haverá retração. O nível de expansão do universo é maior do que o ponto específico em que ele iria se retrair. E dito isso, por que nós podemos inferir que há uma causa do universo? Porque se o universo veio existir, aí eu repito o que eu já falei, veio juntamente com o universo, o que diz a cosmologia, a matéria, o espaço e o tempo. Então a causa é imaterial, não espacial e atemporal. E agora vou um passo adiante. Como nós já vimos que as leis da natureza somente vieram existir juntamente com o universo, essa causa que criou o universo não pode ser natural, porque leis da natureza não havia. Então é muito razoável intelectualmente se assumir que essa causa é sobrenatural, tomou uma decisão. E se tomou uma decisão, é possível que nós defendamos, inclusive, que ela é pessoal. Então você assume, então, que é uma pressuposição. É o modelo mais viável. A explicação mais viável é a de que essa causa é desta maneira. Todas as demais assumem uma fé irracional. Exato. Mas a do cristianismo não. A do cristianismo é base... Mas você acabou de falar. Não, mas o que eu estou falando é com base no que sabemos da cosmologia. Não é no que eu acho. Se eu pressupuser... A gente está falando da existência de um Deus causal. Causal. Né? Isso de uma causa. Então, mas aí estamos pressupondo... Não falamos de Deus até aqui. Sim, de uma causa. Da causa. Pressupomos de uma causa. Até aí não falamos de Deus, exato. falamos de então, causa. Pressupomos uma causa. Pode falar, professor. Calma aí. Não, deixa eu só apontar uma coisa.
O que vocês estão achando? Tá precisando mediar, precisando pontuar Não, tempo? eu só... Eu gostaria que o professor participasse. Eu vou pedir mais, pro professor saber. participar. Eu vou pedir pro professor participar. O ponto que você tinha levantado é... Não, vou levantar. Se Deus criou o mundo do nada. Não, eu quero entrar agora, já que eles estão argumentando, vou usar a Bíblia, que eu sou exegeta e hermenêutica para isso. Acho que eu já o falei que eu sou problema, filósofo. o problema é que você não informou, ao que parece, o tema para Não o fui professor. informado, não fui informado. Isso E eu é verdade, deixei né? muito bem claro, eu vou contando, se sejam questões bíblicas. Questões bíblicas. Seria um outro ok? debate, né, Eu professor? não lido com abstratismo. Eu já falei isso um milhão de vezes. É verdade, eu também lido não com fui interpretação de informado. texto. Então, tudo bem. Eu entendo. A questão é que o professor Sabino Rony falou, ele lida com a questão bíblica, certo? E a gente está discutindo a existência de Deus. Tem como ter uma intersecção? Então, eu quero fazer uma pergunta professor? agora. Aí isso, eu quero usar a Bíblia, só que ele tá fugindo da Bíblia. Como que vai Não, fazer? vai fazer sobre o tema, certo? Ok, vamos lá. Só me permita só esclarecer o senhor, não estou fugindo de nada. Então, Não, deixa eu só esclarecer, porque a gente é muito cuidadoso na Vamos questão lá. do ad hominem. Ó, Deixa então eu só vamos lá. falar um negócio, professor. Com licença, me permita dizer... É que eu já estava falando, Não, eu não tenho nenhum é tempo só de um falar minutinho, aqui. só um Não, é minutinho. porque eu não disse que o senhor está fazendo isso, aquilo, fugindo. Até aqui com o professor chileno, nós estamos debatendo ideias. Ok. Então vamos fazer da mesma forma. Então eu não estou dizendo que o senhor está fugindo. Então não diga que eu estou fazendo isso, aquilo. O que eu estou dizendo é que por respeito à audiência... Então, por que o gentileza, só tema responda é- as perguntas os quais eu fizer. Olha, Se só isso. desde que seja com base no tema. Nós não vamos debater fora do tema. Todo debate tem tema. Deus Eu vou te dar existe. tempo. Professor, mas aí... Vai ficar difícil assim. Ele fala, eu não Não, falo. vou te dar Acho tempo, só vou que o te dar senhor daqui a teria que pouco, ser um vou te pouco dar mais daqui, pronto. flexível, Que isso? já que não informaram pra gente o tema. Eu vim também de peito aberto, com o maior prazer. Então, mas infelizmente, a produção não informou os debatedores qual era o tema. Eu não estou sabendo disso. Pra mim também não me informaram. Então, né? infelizmente, nós então- devemos marcar um outro debate, então Mas aí eu informando peço que o senhor seja um pouco mais flexível pra gente poder conversar. Porque senão... eu converso no tema do Eu só debate. falo 1 minuto aqui, não falo mais. No difícil. tema do debate. Não, sim, eu quero Vamos- passar a palavra pro professor Sabino para falar sobre Então, a vamos questão lá. da existência de Deus. Vamos lá, a questão. Deus existe? Fiz uma pergunta bíblica que existiam vários. O professor colocou que existe um. Usei o Evangelho de João, por isso que eu citei. Ele é pastor, ele é cristão, é teólogo, etc e tal. Não me explicou o porquê disso. Porque segundo o Evangelho de João vai colocar 2. Tal pai e tal filho. Deus e Jesus. Isso é Evangelho. Você não me respondeu, mas tudo bem. Agora eu lhe pergunto, já que você está falando que só existe um Deus, e vocês estão falando de questões criativas e do nada, qual base bíblica você utiliza para dizer que Deus criou o universo do nada? Estou usando base cosmológica, não estou usando a Bíblia. Mas qual a base bíblica qual você faz uso quando você diz que Deus criou algo do nada? Bom, existem interpretações diversas. Existe uma banda interpretativa nas escrituras para dizer que ela já é condizente com o que diz a cosmologia contemporânea. O criador da teoria do Big Bang foi um padre, Georges Lemaitre. O senhor sabia disso? Sim, sabia. Foi um padre o criador da teoria do Big Bang. O Big Bang é, na história do cristianismo, a rendição da ciência à teologia. Então, o padre que criou o Big Bang e grandes intelectuais posteriores identificam nas escrituras um respaldo direto com o que diz a cosmologia Qual contemporânea. referência? O Gênesis 1.1, que Diz o que lá? há alguns que discordam disso em relação ao verbo do uso bara, mas a maioria das pessoas concordam. Mas, mais uma vez, dizer que esse respaldo da existência de Deus está ou não nas escrituras já é pressupor que Deus existe e saber se ele está ou não na Bíblia. Então, já está vencido aqui a questão. Se você for dizer, por exemplo, que o verbo bara não quer dizer ex nihilo, criar a partir do nada, fica à vontade. Tem várias pessoas que pensam assim, mas isso não tem a ver com o tema do nosso debate. O tema do nosso debate é se Deus existe ou não. Então, nós falamos aqui do argumento cosmológico. Ainda há o argumento da origem da vida, o argumento do ajuste fino do universo, Você não concorda com o nenhum desses argumento da argumentos? moralidade Eu não lido com e isso. outros Eu argumentos não sou especialista em filosofia. Há vários Só argumentos, fazer uma inclusive da pergunta. moralidade. É um argumento O que adianta eu importante. discordar ou concordar O se eu não argumento da tenho a moralidade capacidade é intelectual filosófica para isso? intelectualmente Entende? falando. Eu sou um professor muito seguro na área, qual eu sou especialista, amigo. Entende agora? Entendi. Por isso que eu estou levando ele para minha área de Bíblia, que ele é teólogo também. Por isso que eu perguntei agora do Bara. Eu estou dizendo isso porque eu ouvi uma parte, o qual você diz, e você afirmou categoricamente. O verbo bará, da terceira pessoa, do singular, do tempo perfeito, do tronco carro, que é voz ativa, significa criar algo do nada. Isso você afirmou, que eu ouvi num vídeo seu. E eu queria colocar só o texto aí para mim, por favor.
Por isso que eu falo, eu prefiro da Professor- Bíblia, que é a minha área, eu sou minha especialista nisso. eu né? acho que assim, com todo respeito, né? Pode falar. Eu acho que a gente tem que... Tem problema da gente Não, eu pausar? não. O que nós temos que fazer é nos manter no tema. Não, sim, Fran, Eu não tô saindo do tema. Aqui. Vocês falando que Deus existe. Por que ele existe? Ele existe porque ele criou alguma coisa. Criou de onde? Do nada. Aí eu falei, tem base bíblica pra isso? Você usou o texto de Gênesis 1. Isso. É isso que eu quero. Coloca o texto pra mim no telão, por favor. Como você falou que a maioria concorda, dá pra ampliar um pouquinho? Vamos lá, nós temos 3 verbos aí, do verbo bara, do tronco car, terceira pessoa do masculino singular, do tempo perfeito. Tirando o primeiro verbo ali, que nós temos um vav conversivo ali. Aí eu pergunto, e criou Deus homem à sua imagem, mas Deus criou homem, macho e fêmea, eu criou. Eu pergunto, Deus criou homem do nada? Usando o verbo bara por 3 vezes no texto? Você pode me explicar em hebraico ali agora? Essa é a pergunta pra mim? É? Isso não faz parte do tema. A criação, Ok, tá isso não bom. faz parte Obrigado. do tema. Nós não estamos falando sobre isso. Eu sei que no capítulo 1 de Gênesis há 3 situações de aparecimento do verbo bara, um 21 e um 27. Nós podemos marcar outro debate se o senhor quiser conversar sobre isso. Vamos fazer o seguinte. Agora, podemos fazer sobre isso. Agora, o homem é feito do pó, o corpo do homem é feito do pó no capítulo 2, e aqui a essência do homem é criado, mas isso aí não faz, isso é teologia. Nós estamos falando aqui, tem tantos argumentos importantes para nós falarmos sobre o tema do debate. Você quer participar com um outro dia sobre o assunto Bíblia? E aí eu... É minha especialidade, pô. Eu deixei bem claro, como que é Heuer? Helber. O Heuber, deixei bem claro. Eu só debato assuntos bíblicos. Não venha com assuntos Eu filosóficos. vim não só sou- pra assistir você, Entende? professor. Ah, Eu queria ficar mas assistindo. Não, Deus tudo bem. existe. Mas enfim, conta pra gente uma coisa, Tassos. Você chegou na sua vez, quer fazer alguma pergunta pra eles também? Não, podemos, o diálogo aqui está muito Não, porque eles proveitoso. fizeram perguntas pra você, agora é sua vez, entendeu? Nós podemos fazer, argumentar. O senhor tem alguma dúvida ainda sobre a questão do argumento cosmológico? A gente pode mudar de Não, argumento. quanto ao seu argumento, eu discordo Em que ponto? dele. Eu discordo, primeiro, que a matéria veio existir do nada. Mas assim, E, o senhor entendeu o que eu falei? segundo, até porque eu entendi, mas assim, os modelos cosmológicos são muitos. Qual que é a questão? A questão é que assim, e a gente pode... Qual que é uma diferença? Aí eu posso falar da maioria dos ateus, não de todos, tá? Mas da maioria dos ateus, porque, de novo, para a ideia principal, se você for na semântica da palavra, ateu é só a negação de uma divindade, ela não pressupõe nenhuma afirmação, mas a maioria dos ateus, para ele não saber, tá tudo bem. Entende? Eu posso não saber como surgiu o universo. E tá tudo certo. Pra mim, até porque pra mim, essa vida é a única que a gente tem. E nós somos um animal que vive muito pouco, que sabe muito pouco. E eu vou te falar, um animal sem história. E eu não tô falando eu não vou nem falar, entrar em pirâmides, em outras coisas. A gente não consegue explicar como que os romanos fizeram as obras da Idade Média. Um pouco antes da Idade Média, a gente não sabe. Porque o ser humano é um animal sem história. E isso... A gente pode depois até falar, mas em grande parte é o cristianismo, né? Que queimava as bibliotecas e tal. Mas assim, nós somos um animal que vive pouco, que sabe pouco de si, sabe pouco do universo, sabe pouco da terra que a gente vive. Então, eu não saber, o ateísmo não saber, né? Da onde de verdade veio o universo, não pressupõe, de novo, não pressupõe, isso é uma falácia, que houve um criador. Não pressupõe, só significa que eu não sei. A gente chama isso de falácia da ignorância. Você fala assim, bom, já que você não sabe, então a minha tese está certa. Não. Só quer dizer que eu não sei de onde veio o universo. Não quer dizer que a sua tese de que necessariamente teve um design inteligente é verdade. A gente chama isso de falácia da ignorância. Bom, se você não sabe, então eu tô certo. Não é isso. Até porque podem existir outras variáveis que talvez a gente não tenha considerado. Entende? E aí, porque eu posso aí entrar num outro debate, que aí a gente vai ficar num debate infinito teológico, tá bom, então se necessariamente houve um criador, então quem criou Deus? Né? E aí a gente vai ficar nessa volta eterna. Porque são 2 pontos seríssimos que o senhor colocou aí, muito importantes. Aí eu posso falar e o senhor fala depois, se assim me permitir. Tá tudo bem? Ó, veja que coisa interessante. O que eu disse, que a causa do universo é não espacial, portanto infinita, imaterial, portanto espiritual, e atemporal, portanto capaz de ver o futuro que nós decidimos, não pelo que eu não sei, mas é pelo que nós sabemos. Se nós pegarmos as equações da relatividade e voltarmos para trás, nós chegaremos a um momento em que a matéria fica espremida até um ponto de inexistência, a não ser que a gente queira parar a ação da equação da relatividade.
Mas não há nada que indica que nesse ponto infinitesimal nós tínhamos uma física totalmente diferente. Ah, sim. Hoje a física quântica, ela pressupõe leis que as leis da macro, que se aplicam no macro, a física newtoniana, a física quântica, ela não refuta a física newtoniana. E eu não sou físico, tá? Não sou matemático, mas assim, o que acontece? Hoje já se existem evidências que quando a gente fala em física quântica, gente, não tem nada a ver com lei do retorno, força do pensamento, nada disso. Física quântica é a escala de Planck, que são partículas menores que o átomo. No mundo quântico, no mundo subatômico, a física newtoniana, que é a física que rege o universo, os macros, ela não se aplica. Sim, mas não se aplica. Então, se a gente for retroagir num ponto onde a matéria estava infinitesimal, como você falou, a gente pode pressupor que as leis físicas que depois vieram a descrever o universo não se aplicavam lá. Eram outras leis, que estamos começando a engatinhar para descobrir agora as leis quânticas. Então, a gente não pode pressupor que nesse ponto infinitesimal veio um Deus e criou o que era imaterial. É uma pressuposição, é isso que eu estou falando. Aí sim é o argumento da ignorância, no sentido de dizer, eu não sei, então são as leis da física tais e tais. Não. Porque pelo que nós sabemos... Mas estou te falando que a gente sabe nós não que as leis da física quântica não se aplicam no macro. A lei, sim, mas não é a lei da física quântica que eu estou falando da relatividade. Eu não estou querendo aplicar a lei de física quântica no macro, não. Eu estou falando da relatividade, que não tem nada a ver com física quântica. A relatividade não tem nada a ver com física quântica. Se você retroagir a matéria até o ponto infinitesimal, a gente chega na física quântica. Não, falei isso não. Mas eu tô falando. Não, você tá falando. Eu tô falando. Eu tô falando. O senhor tá falando, eu não. Não. O que eu tô dizendo. Mas isso aí é uma hipótese para a qual nós não temos evidência. É isso. Mas para o que eu tô dizendo, eu tô me mantendo nas leis que nós utilizamos para o universo. Que também não tem evidência. Se nós tem, sim. Existe satélite, foguete, existe tudo. Existe celular, sim, mas eu tô falando leis. Da origem. Não, as leis sim, as leis têm, óbvio que as leis têm evidência. Então, se nós pegarmos essas equações que nós utilizamos para tudo isso, e nós funcionarmos essas equações de frente para trás, nós teremos um universo num ponto infinitesimal vindo da não existência para a existência. É isso que nós sabemos. É pelo que nós sabemos. Entendeu? Nós não afirmamos algo pelo que não sabemos. Nós afirmamos algo pelo que sabemos. Então, deixar bastante claro isso. Eu não sou a favor de nós pressupormos nada com base na ignorância sobre um determinado assunto. Nós sou a favor de nós pressupormos conclusões com base no que sabemos. E a gente sabe que a matéria não se destrói, nem se cria, ela só se transforma. Então a matéria sempre existiu. Mas isso depois das leis, já que nós já vimos que as leis do universo não são prescritivas, elas são descritivas. Então, mas se a matéria não pode ser destruída, nem ela não pode ser criada também. Mas isso, a lei não prescreve o universo, não diz como o universo tem de ser. A lei descreve como ele já funciona. Então, exatamente. Então, antes do universo, pode... O senhor acha que as leis da física, elas são necessárias ou contingentes? Não, poderia ser totalmente diferente. Ou não, poderia, mas elas não são. Na verdade, elas são o que são. Então, são contingentes, concorda comigo? Sim, claro, entendo. Entendi o que você quer dizer. São contingentes. Sim. Então, ninguém saberia como as leis da física seriam antes do universo existir. A não ser que nós defendêssemos aqui que as leis da física são necessárias, aí o senhor teria um ponto. Porque essa lei da física fora do universo teria de ser aplicada. Como essa lei da física fora do universo não é necessária, é contingente, ela não prescreve o universo, ela apenas descreve que o universo a gente não sabe, é isso que eu estou te falando. Pelo que sabemos. Não, mas hoje existem já modelos cosmológicos de multiverso. Então, se existe multiverso, o nosso universo pode ser um dentre tantos outros. Mas se for... E aí, se for um dentre tantos outros, as leis da física podem não estar se aplicando aqui, mas já se aplicavam em outros universos. E eu estou fazendo uma divagação filosófica agora, entrando dentro das premissas que o pastor falou. Em relação ao multiverso, me permita. O multiverso é uma assunção puramente de fé que não tem a menor evidência. Não tem a menor evidência neste universo que haja outro universo. E se houver outros universos, nós teremos infinitas necessidades mais de ter infinitas criações. A necessidade da existência de Deus se multiplica pelo infinito e não acaba. Não é que ela acabe com o multiverso. O multiverso é uma ideia. Não, eu não tô falando que eu acredito no multiverso, tá? Eu tô falando só que hoje também existem cientistas sérios, verdadeiros, que estudam as possibilidades do multiverso, principalmente agora com o James Webb, com aquele outro telescópio que não sabemos. Foi inaugurado no Chile mês passado, tal. Então, assim,
lugares onde, teoricamente, não deveriam existir galáxias, ou galáxias bem no seu começo, foram fotografadas galáxias muito grandes, muito maiores que, teoricamente, nos primeiros milhões de anos do universo, eles deveriam ainda estar se formando, galáxias que já eram antigas. Isso é outra história, então, né? Não. Então, o que eu quero dizer é que, de novo, tudo que a gente está falando aqui de universo, a gente está pressupondo coisas que existem vários modelos cosmológicos que nem os cientistas chegam a essa conclusão. Então, de novo, o senhor está dando voltas e voltas e voltas para dizer que o universo pressupõe um criador infinito, espiritual e tal, e eu estou dizendo, ok, é uma pressuposição do senhor, não tem como a gente afirmar, porque nenhum cientista vai dar uma certeza da origem do universo. Há, entre os tantos modelos, um que faz as coisas funcionarem. A ciência precisa aplicar o modelo para as coisas funcionarem. Então, o Big Bang, a relatividade, e a relatividade só faz sentido no modelo de universo com início. Isso é uma coisa importante. É ela a relatividade que faz com que nós possamos colocar satélite no espaço, soltar míssil, foguete, fazer viagem. É ela a relatividade, não é questão intelectual, é questão de prática, de realidade. É o que está acontecendo. E esse modelo que está acontecendo diz que o universo veio existir nessa forma que eu estou dizendo. O multiverso é uma aposta puramente de fé irracional. Não há nada neste universo que nos indique que existe outro universo. Não há nada neste universo que nos indique que, mesmo existindo, eles não estejam colidindo. E ainda mais, se existirem infinitos universos, a necessidade que eu já demonstrei para uma causa criadora desse universo multiplica por infinito, não diminui a necessidade de Deus. Eu discordo. Como é que vieram a existir os multi-universos? Então eu discordo, porque assim, todo argumento que a gente puder usar para Deus, a gente vai poder usar para o universo. Porque se a matéria não pode ser criada do nada e a matéria também não pode deixar de existir, para mim a matéria sempre existiu.